Olá, o meu nome é João Batista de Campos, faço parte do grupo 243 para o trabalho de conclusão do curso de licenciatura em Pedagogia, Univesp. Vou discorrer um pouco acerca da introdução do nosso trabalho, em que o tema escolhido foi o brincar na educação infantil. A discussão sobre o brincar, ou sobre o lúdico na educação, já remonta a mais de 2000 anos, onde o filósofo e matemático grego Platão afirmou o seguinte, abre aspas, não eduques as crianças nas várias disciplinas recorrendo à força, mas como se fosse um jogo, para que também possas observar melhor qual a disposição natural de cada um. Fecha aspas. Porém, a importância definitiva, ao menos em termos de Brasil, somente aconteceu recentemente. Graças à insistência de muitos educadores, filósofos, pensadores e, por fim, o poder público em reconhecer o lúdico como sendo uma das ferramentas, das principais ferramentas no desenvolvimento educacional, no desenvolvimento das crianças. Qualquer atividade de brincadeira, ela tem um conteúdo muito extenso. E podemos dizer que temos quase todas as disciplinas embutidas no brincar das crianças, como matemática, geografia, ciências, formas geométricas, expressões corporais, noções de espaço e tempo, as estratégias dos jogos, as experiências sociais muito importantes, como convivência, partilhas e até as frustrações decorrentes dos jogos, onde há ganhadores e perdedores. A brincadeira ela emite todos os sinais emocionais das crianças. E além do prazer imediato que ela promove, é sem dúvida um instrumento poderoso à mão do educador, do gestor, na detecção de inúmeros problemas de ordem psicossocial. Olá, meu nome é Shirley, sou aluna da Univesp, estou cursando Pedagogia e eu vim falar um pouco sobre os procedimentos metodológicos do nosso TCC. Trata-se de uma pesquisa descritiva, com abordagem qualitativa, com relação aos procedimentos técnicos, trata de um estudo de caso. As entrevistas foram realizadas em 2 escolas da rede municipal de ensino, com educadoras atuantes na educação infantil e a observação da rotina desses profissionais em seus respectivos locais de trabalho, sendo 3 participantes, 2 professoras e uma coordenadora pedagógica. E o diálogo foram realizado com 4 questões que foram elaboradas por todo o grupo, a fim de obter informações por parte dessas educadoras sobre a importância do brincar na educação infantil, qual o papel do professor, qual as dificuldades que ele encontra quando se trabalha essa temática. E elas expressaram as suas opiniões do brincar na educação infantil e todas tiveram o mesmo ponto de vista. Qual a parte que é a parte mais importante que contribui para o desenvolvimento da criança? Após vermos os questionários respondidos pelas professoras, com perguntas e respostas, expressando as suas opiniões, prosseguimos acrescentando essas informações no desenvolvimento do nosso TCC, sabendo que as informações ali contidas
são muito importantes para poder dar continuidade nesse processo. Olá, meu nome é Daniele e eu irei falar sobre a apresentação e análise de resultados do TCC. A pergunta que norteou o nosso trabalho foi: qual é a importância do brincar na educação infantil? E para melhor responder a esta indagação, nós entrevistamos 2 professoras e uma coordenadora pedagógica, a fim de obter opiniões tanto de quem trabalha com a criança dentro da sala de aula quanto de quem lida com os professores e seus anseios. Nosso questionário girou em torno do brincar, da ludicidade, os benefícios e as possíveis dificuldades na hora de implementar essas práticas na rotina escolar. Ao analisarmos as respostas das educadoras, observamos que suas falas entram em comum acordo quando o tema é o brincar e a ludicidade. Seus pensamentos também se harmonizam com os estudos de teóricos como Vygotsky, Piaget e Kishimoto, que apontam que o brincar e os jogos infantis são ferramentas ricas e indispensáveis na educação infantil, pois tanto o brincar livre quanto o brincar dirigido traz inúmeros benefícios aos educandos. Ao brincar de amarelinha, por exemplo, a criança treina habilidades como coordenação motora, ritmo, noção espacial, força muscular, entre outras. E ao brincar de boneca, casinha ou outras brincadeiras deste tipo, a criança pode demonstrar situações problemáticas que ela sofre em casa e que, devido à pouca idade, ela não é capaz de verbalizar. Ao brincar, a criança também será exposta a questões socioemocionais. Ao ter que lidar com terceiros e ser exposta a regras, ela terá a oportunidade de trabalhar sentimentos como raiva, companheirismo, liderança, partilha, entre outros aspectos que são de suma importância para a construção do seu caráter. O brincar é tão importante que ele é um direito garantido por lei. E as entrevistadas ressaltam que, apesar de haver algumas dificuldades na hora de trabalhar a ludicidade dentro da sala de aula, como a diferença entre as crianças que são estimuladas em casa e as que não são, e a falta de formação continuada dos professores, aquele educador que implementa o brincar na sua rotina de sala terá sucesso garantido, pois as crianças irão aprender e irão se desenvolver de forma gostosa e prazerosa. É importante falar que, para que esse desenvolvimento se potencialize, é necessário que o professor mantenha-se atento à sua turma, para que assim ele possa desenvolver e aplicar atividades lúdicas e brincadeiras que tenham a ver com as aptidões e as dificuldades de seus alunos. Como foi possível observar durante a pesquisa, vimos que o professor tem um papel sublime, pois ele é o elo que ligará a criança que é estimulada e aquela que não é, selecionando as melhores atividades e as maneiras mais eficazes de aplicá-las. Notamos também que faltam iniciativas que conscientizem os pais e reciclem os professores sobre a importância dos dados que foram apresentados, e cientes que, através da interação, que o indivíduo desenvolve sua personalidade, pensamento e constrói aprendizagem, é inequívoca a aplicação da ludicidade dentro da sala de aula como forma de adquirir conhecimento. Sendo assim, podemos dizer que o brincar é de extrema importância dentro do âmbito escolar. Olá, meu nome é Sheila e sou aluna de Pedagogia da Univesp. Após uma análise de tudo que foi trabalhado até aqui, concluiu-se que a brincadeira é muito mais do que uma forma de passar o tempo, pois ela se faz presente e acrescenta elementos indispensáveis para o desenvolvimento e relacionamento com o outro.
E a criança estabelece com jogos e brincadeiras uma relação natural e consegue extravasar seus sentimentos, tristezas e alegrias, angústias, entusiasmo, passividades e agressividades. E por meio da brincadeira, ela se envolve e interage com o outro, se conhecendo e conhecendo o outro. Estabelecemos um micro-universo das escolas escolhidas como parâmetro para, a partir das questões formuladas, que as professoras pudessem confirmar ou refutar o conceito do lúdico da brincadeira como ferramenta educacional. Observou-se que com o ensino convencional, o conhecimento não chegava a todos na mesma proporção e intensidade. E foi detectado que os alunos são mais receptivos ao aprendizado com interações e brincadeiras. E justamente a partir disto que notou-se a grande importância que a ludicidade tem na educação dessas crianças e que o brincar é um instrumento revelador que ajuda a estender o saber ao aluno em dificuldade. Consideramos também que, apesar das dificuldades encontradas na elaboração dessa pesquisa prejudicada pela pandemia, podemos afirmar que, a partir dessa perspectiva, que a introdução das brincadeiras, dos jogos, dos brinquedos, das atividades lúdicas vem contribuir consideravelmente para o desenvolvimento e o ensino da criança. E não apenas como diversão, mas tendo como objetivo de ressaltar as suas qualidades, mesmo em vista do que ela tem vivido em meio à pandemia, e que o conhecimento poderá ser passado e construído pelas relações e trocas durante esses momentos em sala. Concluiu-se então que os jogos, brinquedos e brincadeiras contribuem para o desenvolvimento e aprendizagem da criança nos seguintes pontos: cognitivo, afetivo, social, físico e cultural, formando-a num todo. Assim, portanto, o professor tem o dever de introduzir o lúdico como coparticipante, tendo em vista a importância do brincar na educação infantil na sala de aula.